Direto da redação. O projeto de lei que limita a cobrança de ICMS sobre combustíveis e também sobre a conta de energia elétrica vai à sanção presidencial. Você vai conferir agora na reportagem de Cariane Costa. Vai à sanção presidencial o projeto de lei que limita a cobrança do ICMS a uma faixa de 17% a 18% sobre combustíveis, energia, transporte e comunicações, serviços considerados essenciais. A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados por unanimidade nesta terça-feira, que acatou, em parte, as mudanças feitas pelos senadores. O autor do projeto, o deputado Danilo Forte, do partido União do Ceará, comemorou a aprovação da proposta. Essa é uma pauta do Legislativo, que é a pauta que diminui impostos, que reduz tributo, se inicia para dar um longo fôlego para nós discutirmos aí sim, de fato e em profundidade, uma reforma tributária. Mesmo a favor do corte de impostos, partidos da oposição não deixaram de criticar o projeto. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, disse que o impacto para o consumidor será mínimo. Trata-se de medida inoperante. Ela não trará os resultados, que é baixar o preço da gasolina na bomba. Não consegue baixar esses preços reduzindo o ICMS se não mexer na questão central, que é a dolarização dos preços da Petrobras. A proposta diminui a arrecadação dos entes federativos. A Confederação Nacional dos Municípios calculou um impacto anual de 60 bilhões de reais. Já o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal estima uma perda de arrecadação em 82 bilhões de reais, mas a consultoria do Senado calculou um valor menor, cerca de 50 bilhões. De acordo com a matéria aprovada, até 31 de dezembro deste ano, o governo federal vai compensar a perda de receita por meio de descontos em parcelas de dívidas refinanciadas junto à União, mas essa compensação só será dada quando a perda do Estado superar 5%. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Já está comigo aqui virtualmente nos estúdios da Viu Digital, o economista, colunista do portal Viu, Ranulfo Vidigal, com quem eu converso a partir de agora sobre essa medida. Ranulfo, qual o impacto sobre o preço dos combustíveis e o preço da conta de energia para o consumidor, o Ranulfo? Essa questão do ICMS, a limitação da cobrança de ICMS, redução, na verdade. Roberto, bom dia. Roberto, a minha imagem congelou. Será que o problema está no meu celular ou na transmissão? A câmera travou. Nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos desabilitar e ele entra com o mesmo link, tem como? Tem, vou fazer agora, ok? Isso, vamos fazer. Derruba o Ranulfo aí, que nós vamos voltar com o Ranulfo Vidigal. Essa medida é o seguinte, por que o governo aprovou, ou o governo não, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram essa medida? Aprovaram uma redução na cobrança do ICMS sobre combustíveis e também sobre a conta de energia, sobre outros produtos também. O governo parte do pressuposto que o ICMS é o que tem encarecido o combustível nas bombas. Há controvérsia, você vai entender daqui a pouco. Agora, conta de energia, aí você vai entender porque também pesa. E sobre botijão de gás. Ranulfo Vidigal, agora dá pra gente analisar a medida porque eu acho que agora descongelou, você está descongelado. Mas analisa pra gente. Primeiro ponto, Roberto, para a gente explicar de forma pedagógica para o nosso grande público, antes da Constituição de 1988, impostos que incidiam sobre a energia elétrica ou sobre os combustíveis, por exemplo, eles eram impostos do governo federal. E aí, em 1988, na chamada Constituição Cidadã, estas tributações passaram para vigorar dentro do imposto estadual chamado ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E a grande distorção que vem acontecendo, Roberto,
notadamente do Estado do Rio de Janeiro, em função das suas dificuldades financeiras. É bom lembrar que o Estado do Rio de Janeiro, há pouco tempo, atrasou o salário de servidores, pensionistas e aposentados. E aí o que o Estado do Rio de Janeiro vem fazendo, na minha concepção incorretamente, é aumentar a tributação indireta sobre a luz e sobre os combustíveis de uma forma abusiva. Vou dar como exemplo, a partir desta lei aprovada ontem, que você acaba de dar destaque, uma conta de luz de R$100 por mês, que pagava R$34, vai passar a pagar apenas 18. Portanto, vai ter R$16 de economia, portanto, 16%. E 16% é uma economia bastante expressiva. Esse é o primeiro ponto. Portanto, está corretíssimo o Congresso Nacional de limitar, porque o governo do Estado do Rio de Janeiro, os governos, não é uma questão específica de A, B ou C, os governos foram aumentando paulatinamente o imposto sobre a luz, por exemplo, e sobre os combustíveis. Eles eram 24, passou para 25, daqui a pouco estava em 34. Portanto, essa distorção vai se reduzir. O Estado não vai deixar de ter uma tributação, de ter uma arrecadação. Vai perder recursos? Vai perder recursos. Mas está perdendo recursos num ano muito bom, onde a indenização do petróleo mais que compensa essa perda de receita momentânea que os estados e prefeituras vão deixar de arrecadar. Peguemos aqui o norte fluminense. Vou pegar dois exemplos de duas cidades importantes que podem perder recursos com esta nova legislação de ontem. Macaé e Campos. São cidades com orçamentos de mais de 2 bilhões de reais, mas que vão perder repasse, porque parte do ICMS que vem é oriundo também dessas tributações que vão ficar menores. Mas isso vai ser compensado, por exemplo, com esse aumento recente do preço do petróleo que está fazendo jorrar a indenização dos royalties. Portanto, essa é a questão importante. A conta de luz de um cidadão comum que gaste R$100 por mês, hipoteticamente, vai cair 14% a 16%. Se vai cair de 14% a 16%, isso faz diferença em qualquer orçamento. E o preço da gasolina na bomba, só com essa tributação, vai cair 77 centavos. Se o governo federal mantiver a sua promessa de zerar a tributação sobre combustíveis, pode cair R$1,46. Ah, mas você pode dizer para mim, e corretamente, não, Ranulfo, mas qualquer aumento que vem aí, e pode estar surgindo um aumento, o mercado já está pressionando para que a Petrobras volte a aumentar a gasolina, pode reduzir tudo isso. É verdade, mas isso não inviabiliza a necessidade de dar uma trava nesse aumento exagerado, principalmente no estado do Rio de Janeiro, da cobrança sobre conta de luz, sobre gasolina e sobre diesel. Portanto, essa é a questão importante desse momento, muito bem colocada pelo seu programa nesta manhã, meu amigo. O Ranulfo, o querosene de aviação no estado do Rio de Janeiro é o mais alto, é o que tem a maior alíquota no Brasil, é maior que em São Paulo. Se encarece muito o custo de passagem aérea. Mas agora, na questão de combustíveis, de uma forma geral, o que os críticos dessa medida, eles pontuam, é que, na verdade, isso vai interferir muito pouco no preço dos combustíveis, porque, segundo eles, o preço dos combustíveis não vai sofrer impacto negativo enquanto não se mexer na PPI, na paridade de preços internacionais, ou seja, o fator que, na verdade, implica na variação do preço dos combustíveis para o consumidor com o dólar e com a cotação internacional do petróleo. Você concorda com isso? Completamente. São dois fatores que fazem com que, de forma abusiva, nós estejamos pagando R$8 na bomba da gasolina e também muito caro no óleo diesel. Vamos explicar ao nosso ouvinte e interespectador. Hoje,
há uma dolarização, ou seja, um referencial do dólar para a produção de petróleo produzido no Brasil. Ora, se a produção é de petróleo e é brasileira, ela tinha que ser colocada em reais e não em dólar. Quando você coloca em dólar, você está colocando um sobrepreço estimado em 40%. Portanto, se você tirar esta PPI, que é uma dolarização dos combustíveis, você pode ter uma redução de até 40%, né? Portanto, algo como R$3 do valor efetivo pago na bomba pela gasolina e pelo diesel. Nesse particular, todos que fazem essa reclamação têm que ter a razão. E quem é que está levando vantagem nisso? Quem está levando vantagem nisso, às nossas custas, que estamos pagando combustível caríssimo, são os lucros, são os acionistas nacionais e internacionais da Petrobras, que só esse ano já tiveram de dividendos 100 bilhões de reais. Portanto, esses 100 bilhões que estão forrando o caixa desses graúdos, desse pessoal ricaço do Brasil e de fora, são os nossos preços altos praticados na bomba, que estão inviabilizando principalmente os motoristas que estão nesse momento na praça como taxistas, né, que estão tendo caríssimos preços de gás, de diesel e de gasolina e inviabilizando seus pequenos e médios negócios. Isso tem que mudar no sentido de suavizar. Mas a outra ponta é a tributação exagerada do ICMS, especificamente no estado do Rio de Janeiro, que é 34%, quando em outros estados chegava a ser 22%, 23%. Portanto, essa distorção tributária tinha que deixar de existir, porque o imposto direto ele é muito regressivo, ou seja, ele vai mais no bolso do pobre do que no bolso da classe média e do rico, né? E o PPI, que é a dolarização do preço da gasolina, tem que deixar de existir, porque o Brasil produz petróleo suficiente e produz petróleo em reais. Não tem sentido colocar em dólar aquilo que é um produto eminentemente nacional, meu caro. Muito boa a sua observação. Perfeito. Ranulfo Vidigal é colunista do Portal Viu. Você confere as colunas do Ranulfo Vidigal aqui no Portal Viu, em portalviu.com.br. Se você quiser buscar, procura também no Google artigos de Ranulfo Vidigal no Portal Viu. Você vai chegar a todos os artigos de Ranulfo Vidigal. A dona Neuza Soares dos Santos, de Rio das Ostras, diz aqui: nada como ouvir Ranulfo em suas explicações bem colocadas para nós. Dona Neuza, aqui sintonizada aqui nas explicações, aqui bem didáticas, explicações econômicas bem didáticas, né, dona Neuza? Aqui do Ranulfo Vidigal no Portal Viu. Ranulfo Vidigal, muito bom dia e obrigado aqui pela sua participação aqui no Direto da Redação. Eu que agradeço a dona Neuza, dizer para você e para ela que hoje é um dia fundamental no mercado internacional em relação a juros, e na semana que vem nós vamos explicar de forma pedagógica o que esta quarta-feira, com aumento de juros internacionais, vai incidir no bolso de cada um de nós, gente comum que paga a conta todo santo dia. Muito obrigado. Bom feriado para todos. Muito obrigado. Saiu Ranulfo Vidigal aqui participando direto da redação.